Uma barra de 10 metros de alumínio, a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sendo que o coeficiente de dilatação do alumínio, está aqui, ó, o coeficiente é 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Calcula a dilatação sofrida pela barra. Olha só. Calcule a dilatação sofrida pela barra, né? Se o cara falou em barra, né? Falou em fio, o cara já tem uma noção já que isso aqui é uma dilatação linear, né? Então, se é dilatação linear, a gente vai precisar dessa formulazinha aqui, ó. Variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes variação da temperatura. Tirando aqui os dados, pessoal, olha só. O comprimento inicial é 10 metros, né? Ó, que ele deu aqui, ó. Cadê que ele deu aqui? Uma barra, tá aqui, ó, 10 metros. Uma barra de 10 metros. Então, o comprimento inicial é 10 metros. O coeficiente de dilatação, pessoal, aí deu aqui, ó. O coeficiente de dilatação do alumínio é 22 vezes 10 elevado a menos 6, né? Então, tá aqui, 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. E a variação de temperatura, ele deu, né, ó. Variação de temperatura, ele foi de 20 graus Celsius até 40 graus Celsius, né? Então, temperatura final foi 20, não, foi 40, e a temperatura inicial foi 20. Então, 40 menos 20, a gente vai ter aqui 20 graus Celsius, certo? Então, a variação de temperatura vai ser de 20 graus Celsius. Agora, pessoal, é só jogar na fórmula, né? Nós temos aqui a fórmula da dilatação linear. Lembre-se, dilatação linear, quando a dilatação se dá em apenas um sentido, né? Uma barra, fio, né? Um cano. Vamos lá. Variação da dilatação vai ser o comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação vezes variação de temperatura. Vamos aqui colocar os valores. Dilatação linear, aqui, ó, vai ser quem é o comprimento inicial? É 10, né? Tá aqui, a gente já achou, 10. O coeficiente, 22 vezes 10 a menos 6. E a temperatura, variação da temperatura é 20. Então, a gente vai multiplicar tudo isso aqui, ó. 10 vezes 22 vezes 20 vai dar 4.400. Repete aqui a base e o expoente, né? Ó, vezes 10 vai dar menos 6. Agora, o que, é que a gente faz? A gente vai puxar essa vírgula aqui, ó, 3 casas para a esquerda, né? Puxando 3 casas para a esquerda, eu vou ter que a dilatação aqui linear vai ser 4,4 vezes 10 elevado a menos 6. Como foi 3 casas para a direita, eu vou somar 3 aqui, ó, no expoente. Depois disso, a gente vai ter que a dilatação do comprimento aqui vai ser 4,4 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Vamos para a segunda. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 graus Celsius até 60 graus Celsius, sabendo-se que a barra a 10 graus Celsius tem um comprimento igual a 5 metros e que o coeficiente de dilatação linear do ferro é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Podemos afirmar que a variação de dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foram de... Olha só, pessoal, aqui a gente vai logo ó, tirar os dados. Certo? Tirando os dados aqui, nós temos ó, comprimento inicial 5 metros, variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. A final aqui foi 60 e a inicial foi 10, né? Tá aqui, que dá 50. E o coeficiente vai ser 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Beleza, depois disso é só aplicar aqui na fórmula, né? Nós temos ó, variação da dilatação, vai ser comprimento inicial, que é 5, né? Aqui é a formulazinha, ó, é 5. O coeficiente é 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação, ó, a variação da temperatura é a temperatura final menos inicial, que é 50, né? Então, multiplicando aqui, ó, 5 vezes 1,2 vezes 50, vou ter aqui 300. Repete aqui, ó, a base, que é vezes 10, e o expoente, né? Fica 300 vezes 10 a menos 6 metros. Para ficar bonitinho aqui, a gente vai puxar a vírgula aqui, ó, 2 casas para a esquerda. Se eu puxo aqui 2 casas para a esquerda, o que é que eu faço aqui em cima? Eu somo mais 2 aqui, né? Fica menos 6 mais 2. Então, menos 6 mais 2, vou ter aqui menos 4. Então, a variação aqui ó, da dilatação
vai ser de 3 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Então, já chama o quê? A dilatação, que é 3 vezes 10 elevado a 4 metros, né? Menos 4 metros. Que é o mesmo que 0,003 metros. Como assim, né? Eu vou pegar aqui, ó, um 3 aqui, eu vou pegar essa vírgula, quando o número não tem vírgula, que está aqui no final, vou andar 4 casas para a esquerda. Andando 4 casas para a esquerda, eu vou somar, né? Menos 4 mais 4 aqui no expoente, que vai dar 0. E 10 elevado a 0 é 1. E ele some, né? Então, a gente vai ter aqui que a dilatação vai ser 0,003, certo? Ou 3 vezes 10 elevado a menos 4. O comprimento inicial, né, já que ele quer, ó, ele pediu para você achar a variação da dilatação e o comprimento final. Se ele variou, né, se ele aumentou de tamanho, isso quer dizer que o seu comprimento final vai ser o comprimento inicial, antes de receber calor, mais o tanto que ele variou. Né? Então, nós temos aqui, ó, o comprimento inicial era o quê? Era 5 metros. Quanto foi que ele variou, né? Que ele aumentou? 0,0003. Então, somando aqui 5 mais 0,0003, a gente vai ter aí 5,003 metros. Né? Pronto, questãozinha aqui, ó. Isso é um pouquinho grande, mas não é de toda complicação não, né? Mais uma aqui. Ó, um quadrado de lado 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Determine a variação de área deste quadrado quando aquecido a 80 graus Celsius. Olha só, garoto, olha só. Aqui está falando em quadrado. Se falou em quadrado, falou em área superficial. Né? Se falou uma área superficial, a gente vai ter que achar agora o que é? Dilatação superficial. Não é mais a linear. Vai ser a superficial, né? Então, antes de achar a variação superficial, nós temos que achar a área do quadrado. E todo mundo sabe, né? Que a área do quadrado é o lado ao quadrado, ou base vezes altura. Tá aqui, ó, formulazinha de área do quadrado. A área é L vezes L, ou seja, lado vezes lado. Ou a área vai ser o lado ao quadrado, né? Então, nós temos aqui variação da área é igual à área inicial vezes beta vezes variação de temperatura. Então, substituindo aqui os valores, nós temos a área inicial, pessoal, é o quê? Ó? Variação da área vai ser área inicial é 4. Por que 4? Porque ele não é um quadrado de lado 2. Então, se é um quadrado de lado 2, quer dizer que esse quadrado aqui, ó, tem 2 de lado. Então, 2 vezes 2, né? Ó, vai dar 4. Colocamos aqui, ó, 4. O coeficiente de dilatação aqui da área superficial, ele já deu, né? Que é de 1,6 vezes 10 a menos 4. Então, está aqui, 1,6 vezes 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, que é 80 graus Celsius. Multiplicando aqui tudo, nós temos, ó, 4 vezes 1,6 vezes 80, a gente vai ter 512. Repete aqui a base, né? Ó, vezes 10 elevado a menos 4. Para ficar bonitinho aqui, né, pessoal? A gente vai puxar a vírgula duas casas, então a gente vai ter variação da área, vai ser 5,12 vezes 10 elevado a menos 4. Como foi duas casas para a esquerda, soma 2 aqui no expoente. Resumindo aqui, nós temos que a variação da área vai ser de 5,12 vezes 10 elevado a menos 2, né? Menos 4 mais 2, menos 2. Podemos também fazer em números decimais, que fica 0,0512 metros quadrados. Vamos aqui para a questão 4. Ó, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5, determine o coeficiente de dilatação superficial. Olha só, garotada. Essa aqui vocês têm que guardar. A gente sabe, ó, que beta é igual a 2 vezes o alfa. Quem é o alfa? Coeficiente de dilatação linear. Quem é beta? Coeficiente de dilatação superficial. E quem é lambda? Coeficiente de dilatação volumétrica. Né? Então, beta é 2 vezes o alfa e lambda é 3 vezes o alfa. Se ele falou aqui, ó, que o coeficiente de dilatação linear é 1,2 vezes 10 a menos 5 e quer saber a dilatação superficial, ou seja, ele quer saber o beta. Beta é a dilatação superficial. E esse beta é igual a 2 vezes o alfa. E o alfa ele já deu, que é 1,2 vezes 10 a menos 5. Então é só substituir e fazer a multiplicação, né?
2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5, multiplica, né? 2 vezes 1,2, a gente vai ter aqui beta igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 5, certo? Simples assim. A quinta. Um tanque de gasolina de um carro com capacidade para 60 litros é completamente cheio a 10 graus Celsius e o carro é deixado no estacionamento onde a temperatura é 30 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, é considerado desprezível a variação de volume do tanque. A quantidade de gasolina derramada em litros vamos ver. Tirando aqui os dados. Volume inicial, 60 litros. Temperatura inicial, 10 graus Celsius. Temperatura final, 30 graus Celsius. Lambda da gasolina aqui, ó, o coeficiente de dilatação, é 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Vamos lá jogar na fórmula, né? Temos aqui a variação do volume, vai ser volume inicial, que eu tenho, vezes lambda, vezes temperatura final, menos temperatura inicial. Então, nós temos aqui, ó, volume final, o volume inicial, né? É 60 litros. Lambda é 1,1 vezes 10 a menos 3. Temperatura final é 30 e a inicial é 10. Nós temos aqui, né? Ó, 30 menos 10, vou ter aqui 20. Então, nós temos que a variação do volume, multiplicando tudo, ó, 60 vezes 1,1 vezes 20, a gente vai ter aqui 1.200. Vezes 1,1 vezes 10 a menos 3, né? 60 vezes 20, né? 1.200, igual a 1,1 vezes 10 a menos 3. Multiplicando de novo aqui, 1.200 vezes 1,1, nós temos 1.320, repete aqui a base, né? A grandeza completa, vezes 10 elevado a menos 3. Então, em litros, nós temos 1,320 litros, certo? Tá complicando aí? Um pouquinho, né? Mas vamos lá que dá certo. Terceira. Aqui vai ser a sexta, né? 3 litros de água a 300 graus Celsius foram colocados em uma panela de ferro e aquecida até atingir a temperatura final de 90 graus Celsius. Desconsiderando a dilatação sofrida pela panela, calcule o volume da água após o aquecimento, sabendo que seu coeficiente de dilatação volumétrica olha só, coeficiente de dilatação volumétrica é 1,3 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, só jogando aqui na fórmula, ó, variação do volume vai ser o volume inicial vezes lambda, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes temperatura final menos a inicial. Substituindo aqui os valores, nós temos aqui o volume inicial é 3, né, 3 litros, né? Vezes lambda aqui, ó, vai ser 1,3 vezes 10 elevado a menos 4. E a variação de temperatura é 90 graus Celsius menos 30 graus Celsius. Fazendo aquela jogada, nós temos, ó, variação do volume vai ser 3 vezes 1,3 vezes 10 a menos 4. 90 menos 30, nós temos o quê? 60, né? Aqui. Depois multiplica, ó, 3 vezes 1,3, que dá 3,9. Repete aqui a grandeza, que é vezes 10 a menos 4, vezes o 60. Agora multiplica, né? Ó, 3,9 vezes 60, que dá 234 vezes 10 a menos 4. Colocando aqui em forma decimal, a gente vai ter 0,0234, ou seja, pega a vírgulazinha aqui que está perto do 4 e anda 4 casas para a esquerda. Andou 4 casas para a esquerda, fica 0,023, ou 234, né? 0,0234 litros. Ele quer também o volume final, né? Beleza. O volume final vai ser o volume inicial, né? O volume inicial, que era de 3 litros, mais a variação do volume, né? Quanto aumentou esse volume? Aumentou o quê? Aumentou 0,0234, então é só somar. Somando aqui, ó, 3 mais 0,0234, a gente vai obter um volume final de 3,0234 litros.